Vamos conhecer a Almeida Arte, onde a Madeira ganha vida em jogos e brincadeiras que encantam todas as idades. Com saudade e alegria, este projeto do Pinhal Novo resgata a tradição ao transformar madeira reutilizada em peças únicas, carregadas de histórias e amor pelo ofício. Cada criação é uma viagem ao passado, unindo sustentabilidade e criatividade. A ADN veio conhecer este mundo de fantasia. Venham connosco! Como é que surgiu a ideia de criar a Almeida Arte e o que é que motivou a focar-se em jogos e brinquedos de madeira? Era uma ideia que já tinha há algum tempo, tanto que surgiu numa primeira fase feita com cartão, até porque trabalho na área da educação, em Pinhal Novo, e há dificuldade em arranjar algumas atividades diferentes daquilo a que estava habituado a oferecer às nossas crianças, daí por mim a pensar em alguns jogos feitos em cartão. A partir do momento em que reparei que eles se deterioravam muito rápido, virámos-nos para esta área, para a madeira, até porque aqui com o apoio de algumas empresas da região que têm muito desperdício de madeira, e começámos a fazê-los em madeira, e o gosto é mesmo, um gosto já vem de lá de trás, da infância, com a construção dos castelos, porque não havia dinheiro para comprar o tal Playmobil, e então tinha que se fazer, porque tínhamos que os ter na mesma, porque a brincadeira assim nos obrigava a fazer as nossas casinhas nas árvores e etc, e esse gosto teve cá sempre, tive mais longe dele porque tinha outras áreas de interesse na altura, mas neste momento achámos que era o indicado e foi por aí o caminho. Pode descrever um pouco o processo do design e da fabricação dos vossos produtos? As ideias iniciais têm como base os jogos tradicionais portugueses, que é uma recolha enorme, e é pública essa recolha, muitas delas estão editadas, e a partir daí começámos a construir alguns. Depois começámos a perceber que há jogos tradicionais portugueses e há jogos tradicionais do mundo inteiro, e esse levantamento também é feito, também existe. E muitos deles não têm projeto feito, mas o que fazemos é através da imagem e reconstruímos. Levamos aqui a algumas cobaias, que até são os nossos alunos por vezes, e vimos a forma de jogabilidade, e através da forma de jogabilidade conseguimos aperceber se a dimensão é correta, se mantém as regras de segurança, se não mantém, e isso é o mais importante, e dessa forma conseguimos chegar a todo o leque de jogos que temos construído. E quais é que são os principais benefícios destes brinquedos no desenvolvimento infantil? Para já, dentro do que é, digamos, hoje em dia, aquilo que as crianças ou os jovens fazem, que é mais a nível digital, é uma coisa completamente diferente e que é bastante apelativa para eles utilizarem. Mesmo com algumas regras básicas, eles conseguem pôr a sua imaginação a trabalhar e acabam por encontrar formas de jogar também corretas, não pensadas por nós, mas válidas e às vezes muito mais engraçadas que a que nós estávamos a pensar. E depois também leva a que as famílias se juntem a eles, os próprios pais e avós acabam por se identificar com alguns dos jogos que são idênticos àquilo que eles tinham quando eram crianças. E quais é que são os brinquedos que mais fazem e os brinquedos que as crianças mais procuram? As crianças procuram basicamente todos os brinquedos que lhes dê algum estímulo diferente, e temos a sorte de quase todos lhes dar esse estímulo diferente. E muitos deles, para além do estímulo que lhes dá a eles, é também o poderem ser jogados com mais do que uma pessoa, que era o que o Carlos estava a dizer. O facto de serem jogados com mais do que uma pessoa permite que eles possam jogá-los com pessoas que conhecem, com pessoas que não conhecem, e quebrar aqui um pouco o gelo e torná-los muito mais sociáveis. Entre famílias é muito usual vermos, mas se o jogo também for para mais do que duas pessoas, é muito normal que
famílias que até não se conheçam estarem a jogar e saírem dali pelo menos com uma base de comunicação onde já tiveram que a construir através de um jogo. E falando nas famílias, qual é a sua reação quando descobrem a função de cada brinquedo? É bastante engraçada por aquilo que eu há pouco disse, reconhecem alguns dos jogos. Nós temos, por exemplo, posso dar aqui a referência do peão. Muitas crianças não conhecem, não sabem sequer como é que se põe a funcionar, e os próprios avós, muitas vezes junto com eles, acabam por lhes explicar como é que qual é a mecânica para pôr o peão a mexer. Outros jogos têm o mesmo tipo de fundamento, o jogo do galo, o jogo dos elásticos que nós temos aqui também, temos uma outra quantidade de jogos, os matraquilhos, e as crianças muitas vezes jogam-nos, não os reconhecem, claro, mas os próprios pais ou avós, principalmente avós, acabam por reconhecer o jogo e no meu tempo fazíamos assim, fazíamos de outra forma. Só que uma questão, numa primeira fase, quando estávamos na criação dos primeiros jogos, demos por nós a pensar, não, vamos meter ao lado dos jogos pelo menos uma questão, algo que tivesse a ver com as regras. A certo ponto da execução decidimos, não vamos pôr até porque estávamos a condicionar a sua utilização. E o que é giro ao longo deste percurso é que temos jogos que já os vimos a serem jogados de variadíssimas formas. Há jogos que já vimos seguramente a serem jogados de 3, 4, 5 maneiras diferentes, e isso para nós dá-nos também algum alento. Porquê? Porque estamos a obrigar a quem os utiliza a pensar, a recriar e a jogá-los da maneira que lhes der mais gozo. Tivemos um evento, por exemplo, há pouco tempo, portanto, ao fim de 1 ano e meio de estarmos com este projeto a funcionar em pleno. Há pouco tempo, num evento, vimos um pai e uma criança jogar um dos nossos jogos que nunca tínhamos visto, aquela forma de jogar naquele e que correu bem e que é apelativo também, aquela forma de poderem jogar aquele jogo. E de que forma os vossos produtos promovem a criatividade e a imaginação das crianças? Por tudo aquilo que já dissemos. Para já, porque estamos a falar na execução de jogos feitos em madeira reutilizada, que já tem uma base de criação muito grande da nossa parte. Tem uma aceitação enorme da parte dos utilizadores, porque mantém este ar rústico e mantém esta forma de interação intergeracional entre as pessoas, ou seja, o divertimento está lá. E eu até, em tom de brincadeira, mas muito a sério, costumo falar disto com o Carlos. Aquilo que nós fazemos é apresentar experiências, e as experiências estão lá, e eles acabam por utilizá-las e divertir-se, e acabam por nos procurar e querer saber onde é que poderão estar e onde é que poderão voltar a brincar com esses mesmos brinquedos. Que é engraçado, e acaba por ser para nós um motivo de orgulho que criámos um produto que tem uma aceitação grande, e que pelo menos no tempo em que estão connosco não estão agarrados a mais nada, estão focados no jogo. Falando de sustentabilidade, como é que a consciência ambiental influencia as vossas práticas de produção? Através, por exemplo, da reutilização de produtos, digamos, portanto, de desperdícios de madeira que nós fazemos a construção destes jogos, não é? Portanto, logo aí estamos a ser sustentáveis, não estamos a danificar, digamos, a natureza, estamos até mesmo a reaproveitá-la para outra forma e outro feitio de que ele esteve a ser utilizado. E depois também a própria atividade promove o contacto mais próximo do ar livre, do estar na rua, do contacto intergeracional, mas no exterior. Não quer dizer que também não possa ser adaptado ao interior, não é? Mas pronto, normalmente no exterior é muito mais apelativo para quem nos procura. E quais é que são os desafios de competir com os brinquedos eletrónicos, os brinquedos de plástico no mercado atual?
Como é que eu ia dizer isto? Parece que é uma competição, e já falámos aqui várias vezes até dos aparelhos eletrónicos. Não queremos competir com eles, não queremos competir, queremos dar as nossas atividades se tornem experiências essas que são diferentes. Temos plena consciência quando nos pedem, quando nos perguntam sobre as nossas atividades, quais são as nossas necessidades e as nossas ofertas. As nossas necessidades, não precisamos de eletricidade para nada. Chegamos, montamos. Logo aí já estamos a trabalhar num patamar diferente. Aquilo que nós procuramos aqui percebemos que existe esta realidade, que é os jogos eletrónicos e toda a eletrónica, e existe outra que tem uma história. Queremos nos posicionar nessa e queremos pelo menos mostrar a todos os utilizadores que já existiu essa história, e visto que eles até utilizam os equipamentos eletrónicos para jogar, podem-no fazer fora dos equipamentos eletrónicos, e que a experiência social é muito melhor porque estão em contacto pessoal e não estão em contacto virtual, só por aí. Mas não queremos competir com eles, porque não temos essa capacidade. E como é que a comunidade local do Pinhal Novo e também outras comunidades têm respondido a este trabalho? Muito positivamente. Tem sido também engraçado ver a maior procura, a maior aceitação, e num dos eventos locais, que também foi um motor de desenvolvimento destes jogos, que tem sido, aliás, o Mercado de Caramelo, portanto, a necessidade de criar um espaço infantil, em que depois foi colocado em prática os modelos de cartão para madeira, portanto, que o Almeida há pouco falou, e entretanto é um espaço que está sempre com visitantes locais ou não locais, não é? Portanto, felizmente também nos procuram muito os visitantes que são de fora do Pinhal Novo, mas é um espaço que está sempre com utilizadores, sempre com pessoas a divertirem-se, no fundo, também com os jogos que durante o evento estão na parte infantil. E como é que selecionam as temáticas e também os conceitos para os novos brinquedos e jogos? Nós trabalhamos, e daí a nossa dificuldade de ter aqui uma linha de produção para venda destes jogos. Nós, como já tínhamos dito, trabalhamos com madeiras recicladas, muitas delas que já tiveram uma história, que já serviram para algo, e nós estamos-lhes a dar uma segunda vida. Quando encontramos um modelo de jogo que nos identificamos e que achamos que poderá ser apelativo para a procura que temos tido, tentamos sempre, ou estamos sempre condicionados àquilo que temos de madeiras que vamos reaproveitando. Nós, neste momento, se quiséssemos criar 2 jogos iguais, era muito difícil, porque achar 2 bocados de madeira já utilizados exatamente iguais, teríamos que partir por uma base de construção, mais desgaste de eletricidade, mais utilização elétrica. Não é isso que se pretende. Se o tabuleiro que achamos em desperdícios tiver uma dimensão de 60 cm por 80 de largura por 80 de comprimento, um jogo vai ser feito dentro desse tabuleiro. Adaptamos a essa realidade. Outro igual, já vai ser noutras dimensões. Como é que selecionamos? Selecionamos sempre com a base nos jogos tradicionais portugueses. Neste momento não digo que está muito perto de estar completa, porque isso era quase impossível de se dizer, mas perante as pesquisas que temos visto, temos muitos jogos já feitos de base de jogos tradicionais portugueses. Neste momento andamos à procura de ideias diferenciadas, até às vezes de algum jogo que nos apareça feito de cartão ou de outro tipo de material, e conseguimos transitar, como temos um jogo que é o jogo do snooker, que em vez de esferas usamos bolachas, e o jogo é jogado na mesma, com o mesmo princípio de jogabilidade, ou seja, foi uma criação com uma adaptação que não se poderá dizer se é tradicional português, se é de Inglaterra ou de outro país qualquer.
está bem? Foi uma recriação de um jogo que fizemos a adaptação. Foi feita a transição, digamos, daquilo que normalmente se conhece para um jogo em madeira com umas dimensões diferentes. E de que forma é que os vossos brinquedos podem ser integrados em ambientes educativos como escolas e creches? Os nossos jogos promovem quase todo o tipo de destrezas físicas, não só físicas. Neste momento temos muita procura também da comunidade educativa, até para desenvolver esse tipo de competências, como a deslocação, a motricidade fina, a perícia, a força. Todas essas destrezas conseguem ser desenvolvidas com este tipo de jogos. Não querendo ser aqui redundante e estar novamente a falar das tecnologias, mas nota-se, e não só das tecnologias, nota-se que cada vez mais as crianças têm acesso a uma prática desportiva livre, como se tinha em outros tempos. Essa falta de atividade física livre, ou desportiva e recreativa livre, torna-os um pouco mais parados em relação àquilo que é o desenvolvimento físico, e nesse sentido temos tido muita procura para trabalhar esse tipo de competências com as crianças, que lhes vai dar uma mais-valia enorme no desenvolvimento cognitivo, tá? E aí é essa o nosso caminho também, e é aquilo que estamos a trabalhar. Também há alguns projetos educativos que queremos criar para chegar cada vez mais perto das crianças e estimulá-los a poderem ser eles a continuidade deste projeto, a poderem ser eles a criar os seus próprios jogos, a olhar para um objeto que possa estar naquilo que é considerado por eles o fim de vida, mas que haja aqui uma consciência que, se calhar, utilizado de outra forma, pode continuar a ter vida e dar asas a outro objeto e a outra forma de utilização. E aí entramos neste processo todo de reutilização de materiais, reconstrução de materiais com a utilização de outro tipo de materiais, dar uma segunda oportunidade e uma segunda vida a objetos que já tiveram a sua história e continuarem a fazer história na mesma esses objetos de outra forma diferente. E o próprio imaginário dos miúdos, portanto, em termos daquilo que dissemos há pouco, naquilo que nós pensamos para o jogo e que eles conseguem criar com o mesmo jogo, o próprio imaginário deles também acaba por ser um ponto de trabalho que eles próprios fazem, que não o conseguem de outra forma. Quais é que são os planos futuros em termos de expansão ou de novos produtos? Como o António já disse há pouco, nós estamos sempre um pouco limitados porque trabalhamos por conta de outrem, né? Portanto, somos os dois ligados com a educação e com a parte da atividade física, somos os dois professores de educação física, um no privado e eu no público, mas aquilo que nós conseguimos desenvolver para colmatar aquilo que também vamos sentindo nas nossas crianças que trabalhamos no dia-a-dia, vamos tentando pôr em prática algo diferente e que promova as tais competências que eles normalmente nesta geração têm cada vez menos. É um dos pontos em termos de futuro de continuarmos a trabalhar. Em termos de expansão, pois nós gostaríamos muito de ter, digamos, uma produção, por exemplo, de jogos para podermos dar a possibilidade a outras comunidades que não seja só a local terem os próprios jogos dentro do mesmo formato sustentável e reutilizável, rústico, a promover estas competências nas crianças. Vamos trabalhando para isso, vamos tentando criar aqui realmente algum processo de desenvolvimento e de chegar o mais longe possível com todo este processo. Futuramente aquilo que esperamos é continuar a fazer aquilo que temos feito, que é continuar a trabalhar muito, chegar a cada vez mais pessoas, chegar a cada vez mais eventos, chegar a cada vez mais festas, chegar o máximo que conseguirmos e que tiver ao nosso alcance, é o nosso objetivo, de poder continuar a promover estas experiências e haver sorrisos espalhados
em volta dos nossos jogos e haver muita comunicação, muita interação, muita entreajuda, porque alguns jogos assim o obrigam também, mas todas estas características que os jogos obrigam, o máximo conseguirmos, porque faz todo o sentido às vezes chegarmos a um dos nossos tabuleiros de jogo e nem sequer dizer nada, só estar a ouvir a comunicação deles e a ver a forma cordial como eles falam. Não há árbitro, não há regras e eles estabelecem as regras e conseguem julgá-los dentro dessa cordialidade com um sorriso na cara, que é o que mais nos agrada. E o feedback que têm recebido, como é que tem sido dos pais e dos educadores sobre os vossos produtos? O feedback tem sido excelente ao longo deste caminho, tem sido muito bom, até porque achamos que a nossa melhor publicidade é mesmo passa-palavra e tem funcionado muito bem. Temos recebido variedíssimos feedbacks. Num arranque onde fizemos aqui, começámos com o mercado à moda antiga em Pinhal Novo, muitas das pessoas, até porque nós andamos todos trajados nesse evento, não andamos identificados, muitas das pessoas não sabiam quem éramos nós, mas perguntavam, mas quem é que fez isto? Mas como é que se fez isto? Muitas das vezes até nem estávamos no recinto, até porque o espaço do Mercadito é dinamizado pela comunidade educativa de Pinhal Novo, nem estávamos na zona do Mercadito e ligávamos, olha, está aqui um senhor que quer falar contigo porque queria saber como é que fizeste isto ou como é que pode falar contigo para levar isto à escola do filho. Isto acontecia-nos sistematicamente. Para nós foi excelente porque deu-nos aqui uma força extra para percebermos que estávamos num caminho minimamente correto e que havia uma aceitação por parte do público. E isso só nos deu força para continuarmos a crescer e se começámos com 4 jogos numa primeira edição, neste momento chegamos aos 63 jogos realizados todos por nós e certamente mais alguns virão. E como é que os interessados podem adquirir os vossos jogos e produtos? Adquirir, como há pouco dissemos, é um pouco difícil porque não temos capacidade de produzir para vender. Agora, para poderem usufruir dos nossos jogos, é através do nosso site almeidarte.com ou através dos nossos contactos que estão do próprio site, ou pesquisarem na internet almeidarte.com, aparece nas nossas redes sociais, temos Facebook, temos Instagram, temos TikTok, Almeidarte Jogos e Brincadeiras. Se nos procurarem também conseguem perceber onde é que nós andamos, vamos metendo também as datas para onde vamos estar durante os próximos meses e tem lá toda a informação, tem o nosso e-mail, os contactos telefónicos, basta nos ligarem ou nos mandarem e-mail, responderemos o mais rápido possível e teremos todo o gosto em estar com quem nos quiser. Em proporcionar experiências diferentes. Exatamente. E para acabar, uma pergunta mais pessoal, qual é que era o vosso brinquedo preferido na infância? O meu brinquedo preferido na infância? É difícil escolher, mas eu acho que eles não vão ficar chateados uns com os outros. O meu brinquedo preferido? Eu tive a felicidade dos meus avós serem de Pinhal Novo e tive a felicidade de crescer, porque o meu avô era caseiro, trabalhava para os donos de uma quinta que era no Monte Francisquinho e tive a felicidade de crescer com plantações, animais, sei lá, não me faltava espaço para fazer tudo aquilo que queria e brincar livremente. A minha brincadeira preferida, sem dúvida, que era fazer casas nas árvores. O meu brinquedo preferido, diria que estou dividido entre uma bola, um peão, por aí, uns berlindes, estou muito dividido, mas acho que nenhum deles vai ficar chateado, então vou dizer estes 3, tá? Meus, a minha infância também é passada cá em Pinhal Novo. A minha mãe é mesmo natural cá de Pinhal Novo, portanto também tem realidade, estou cá na nossa vila. Brincávamos muito na rua,
muito na rua, depois de fazer as tarefas que tínhamos para fazer, se fosse de casa, para cortar a relva, por exemplo, que os pais diziam que agora cortas a relva e depois podes ir brincar, e a gente andava na rua, e na rua depois era bicicleta, era escondidas, era arco com o ferrinho a empurrar, com a gancheta, tínhamos os peões, jogávamos ao espeta, portanto que era com os pregos, com aquelas cavilhas maiores de ferro, jogávamos também, até nas próprias escolas, na altura parece impossível, mas nas próprias escolas nós utilizávamos esses materiais para nos divertirmos num furo ou num momento sem aulas que nós pudéssemos ter, mas sem dúvida era o Berlindo que nós passávamos mais tempo, abríamos 2 covinhas e pronto, lá estávamos nós a jogar de um lado para o outro a tarde inteira, se fosse preciso. A Almeida Arte é um projeto situado no Pinhal Novo que, através de madeira reutilizada, une famílias e várias gerações, criando momentos mágicos de brincadeira.